Boa noite, igreja. Nós somos tão crentes que no boa noite a gente fala amém, né? Boa noite, igreja. Ué, não tão crente mais? Graça e paz. Amém. Feliz ano novo para todos vocês. Vocês ensaiaram esse amém? Que 2026 seja infinitamente melhor que 2025. Todas as sementes lançadas possam produzir uma colheita além dos limites para a sua vida. Até as sementes que foram lançadas com lágrimas, com angústias, tristezas, preocupações, com dores, que Deus nos faça colher, e que Ele nos faça colher de forma feliz, alegre, contente, sabendo que a colheita é o resultado de todo o nosso trabalho. Que você possa, junto com a sua casa e a sua família, desfrutar do extraordinário de Deus. Não arrisco dizer que será apenas um ano de sorrisos, de flores, de alegrias e de bênçãos, porque nós temos os nossos desafios. No entanto, se os nossos olhos permanecerem fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, não há adversidades que tire de nós a alegria verdadeira, a alegria constante, perpétua, que não é momentânea, mas que permanece em nós todos os dias e em todos os momentos. Eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida que você terá razões poderosas para se alegrar em 2026. O riso será restaurado nos nossos lábios. É debaixo dessa palavra e desse decreto que nós estamos entrando em 2026. Haverá um novo cântico na nossa boca e, sobretudo, as nossas mãos estarão cheias dos feixes de uma colheita sobrenatural. Você crê nisso? Amém. Então sejam bem-vindos a um novo tempo e a uma nova história. Nós entramos em 2026 com um decreto, com uma palavra rema. Há alguns anos nós caminhamos com palavras remas, debaixo de palavras remas, que são palavras que nos direcionam durante todo um ano. E o ano passado nós vivemos um ano de transformação, e realmente foi um ano, meu Deus, que o Eterno permitiu que fôssemos virados do avesso, né? Mas para que essa transformação pudesse acontecer nas nossas vidas. E o ano passado, durante a oração das 5 da manhã, dos 70 dias, inclusive, abre um parênteses aqui, amanhã, 5 da manhã, volta a oração, hein? Glória a Deus. Toda a igreja, ei Marcão, irmãos Ana, toda a igreja convidada, todos os irmãos, para as 5 da manhã estarem aqui, a igreja vai estar aberta, para nós iniciarmos aí a nossa oração e rompendo em fé, rompendo em Deus de uma forma excelente. Buscar ao Senhor é preciso nesse tempo, é urgência, amém? Bem, gente, o que foi com vocês, pessoal? Vocês comeram muita carne nesse final de ano? Muito açúcar? Muito açúcar? Tá calor? Mas vai esquentar mais, porque Deus está aqui, e Ele é o fogo consumidor, hein? Vamos se alegrar, pessoal. A Venezuela que foi invadida, o Brasil ainda é nosso, vamos se alegrar. Escutem, orando às 5 da manhã, Deus falou comigo, quero 2026 ser um ano da igreja se mover através da oração. Então, 2026, para nós como Jerusalém, é o ano da oração. E eu venho ver alguns questionamentos no meu espírito sobre esse rema, essa direção, porque a gente pressupõe que todo cristão, ele tem uma vida de oração. Ou pelo menos ele deveria ter uma vida de oração. Mas, quando Deus me trouxe essa palavra, eu buscando entender, houve dois sentidos em que Deus afirmou o meu coração do porquê que nós deveríamos falar sobre esse assunto e colocarmos em prática a nossa vida de oração. O primeiro deles é porque, na realidade de muitas pessoas, a oração como um estilo de vida ela foi descontinuada. A oração ela se tornou muito básica, ela se tornou muito rasa. A oração ela não se tornou, ela não foi mais o elo de conexão ou canal de comunicação efetivo com Deus, de passarmos 10 minutos, 20, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, como os heróis da fé viviam e ensinaram, como pessoas
que até mesmo muitos aqui tiveram conexões, conheceram, tinham uma vida de oração que não era contada em relógio, que não tinha parâmetro de minutos, de horas, mas que tinha uma entrega, mas que tinha uma devoção. Isso foi descontinuado. Sabe, eu sei que essa não é uma realidade da Jerusalém, é uma realidade da igreja como um todo, mas eu agradeço a Deus pela sensibilidade de ser despertado nesse tempo para nós voltarmos, porque deixar o primeiro amor, somos passivos. Agora, voltar ao lugar da queda, reconsiderar a queda e retomar o caminho de uma forma diferente, esse é o ponto-chave e importante, e é o que nós queremos viver. Esse ano, você que é Jerusalém, escute o que o pastor vai dizer. Nós retomaremos uma vida de oração constante, uma vida de oração fortalecida, uma vida de oração genuína, e não há uma atitude sequer que nós tomaremos, uma decisão sequer que nós decidiremos, escolheremos, se não for primeiro através da oração. E não é essa oração rasa não. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pela casa, em nome de Jesus, amém. Eu estou falando de conversa, eu estou falando de diálogo, eu estou falando de tempo na presença, eu estou falando de um tempo necessário para se falar, de um tempo necessário para se ouvir, de um tempo necessário para se compartilhar, de um tempo necessário para a nuvem da glória de Deus vir na oração, de um tempo necessário, eita, eu estou sentindo graça, de um tempo necessário para haver ativação, renovo, haver curas. Hoje eu vi um testemunho de cura, vai ser contado aqui em poucos dias, porque Deus é fiel e o mover não mudou. Deus continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele está curando, e essa oração vai produzir muitos milagres, e milagres novos nas nossas vidas e nas nossas realidades. Então, nós tomaremos uma nova atitude em Deus, que é voltar à oração de qualidade. Eu preguei hoje de manhã, e eu faço das minhas palavras as da Sheila. Se você puder, assista a ministração que eu trouxe hoje de manhã. Deus não mudou, e não é a oração que muda Deus. Oração não muda Deus. A oração muda o nosso posicionamento. Sabe o que nós estamos precisando? Ser reposicionados. E reposicionados onde? Na oração. Então, o primeiro ponto que eu entendi em Deus, do porquê caminharmos um ano, uma jornada, falando sobre oração, vivendo a oração, é porque ela foi descontinuada da forma que ela tem que ser, no nosso meio. Segundo, é porque o céu está pronto para liberar aquilo que nós estamos gemendo para receber. Que nem diz a irmã Rose, os céus estão abertos. A minha oração desses dias mudou. Eu sempre oro dizendo, Senhor, que os céus estejam abertos. Nos últimos dias eu oro dizendo que os céus permaneçam abertos, porque eles não se fecharam. Os céus não estão fechados. Você que tem sensibilidade ao mundo do espírito, visão aberta, pode observar. Os céus estão abertos, e a nossa oração é para que ele permaneça aberto. E uma vez os céus abertos, que nós possamos receber, reposicionados, ou seja, no lugar certo, na forma certa, na oração, que nós possamos receber tudo que os céus já liberou para as nossas vidas, tudo que os céus já determinou que aconteça na nossa história. Então, 2 pontos, nós vamos ser restaurados no altar da oração. Segundo ponto, restaurados no altar da oração, nós receberemos, nós acessaremos, nós desfrutaremos daquilo que Deus, Ele já preparou para as nossas vidas. Você crê nisso? Então diga a 3 pessoas, nós vamos orar. Até o lugar tremer, até a vitória chegar, até o milagre acontecer, até o riso ser restaurado, o cântico vir aos lábios e os feixes serem entregues. Nós vamos ser reposicionados, e vocês vão ver, Deus vai virar Jerusalém do avesso,
com poder, com glória, com unção, e tudo vai tomar o seu devido lugar. A oração põe ordem no meio do caos. E é isso que vai acontecer nesse lugar. Amém? 2 Crônicas 7,14. Abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas 7,14. Todos que nos visitam sejam bem-vindos. Você está na igreja que mais vai orar em 2026 aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, na América do Sul, no Hemisfério Sul. Eu creio. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O texto diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Hoje é dia 4 de janeiro. Viramos o ano. E todo novo ano, ele nos renova em expectativas. Então eu tenho certeza que o teu coração, ele está tomado por expectativas que foram renovadas, expectativas que foram plantadas como uma novidade, e isso é bom. Há um planejamento, há sonhos, há metas, há ideais, e isso é maravilhoso. Mas escute, quando nós ingressamos em Deus e aprendemos um pouco sobre o mundo espiritual, nós entendemos que todo novo tempo em Deus, ele começa com uma direção espiritual. Então você pode ter sonhos, pode projetar, a Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na nobreza persevera. Você pode ter os seus ideais, você pode ter a sua humanidade falando, mas quando nós assumimos essa identidade de homens e mulheres espirituais, todo novo tempo que nós estabelecemos para a nossa vida, ele sempre vai ter como ponto de partida uma direção espiritual. E a igreja, ela não foi chamada por Deus só para existir. Ali tem uma igreja, ali tem um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente para oferecer os seus cultos, para cantar, para falar, para, estarem reunidas. A igreja, Samuel, ela foi chamada por Deus para se mover. Uma coisa é existir, ser uma referência, mas na mentalidade de alguns, ela está ali, paradinha, quietinha, estática. A chamada que Deus tem para a igreja não é essa. Ainda que isso pode trazer ao coração de alguns algum nível referencial, Deus chamou a igreja para se mover. E 2026, o decreto é esse, é um ano de se mover. É um ano da igreja trazer o movimento, através de um mover. Porque não é em todo movimento que há um mover, mas todo mover vai gerar um movimento. Consegue entender isso? Tanque de Betesda. A Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, surdos, mudos, coxos, todos esperando pelo movimento das águas. De tempos em tempos, um anjo descia no tanque, agitava as águas, e o primeiro que fosse colocado nas águas, enfermo de qualquer enfermidade que tivesse, ele era totalmente curado instantaneamente. A Bíblia diz que Jesus está no templo, e estando no templo, ele cria desejo de sair do templo e ir ao tanque. Então ele vai, sobe um dos alpendres, chega ao tanque, observa a multidão e se aproxima de um homem. E o texto diz: esse homem estava aguardando pela sua cura, pelo movimento das águas, há 38 anos. Mas 5 anos da minha vida atinge o tempo que esse homem estava no tanque, esperando o movimento das águas. Escute,
Jesus para Israel não foi um movimento. Jesus para a nação foi um mover. Jesus foi um mover levantado dentro da cura, da libertação, da restauração, da salvação, da conversão. Jesus não era como o movimento que os anjos faziam nas águas de Betesda. Jesus era um mover para trazer a nação para o Senhor novamente, para ver a reconciliação do povo que havia sido separado por causa do pecado. Então, Jesus representa um mover. As águas e os anjos representam um movimento. E você observa a mentalidade travada de alguns quando Jesus chega para esse homem e diz: queres ficar são? O texto não diz que Jesus perguntou o nome, o texto não diz que Jesus perguntou qual era a família, de onde ele era, o que ele tinha. O texto diz que Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ficar são? Uma mentalidade condicionada ao movimento responde assim: mas não tem ninguém que quando as águas são agitadas, me lance no tanque para que eu seja curado. O mover estava do lado dele, mas a visão e a mentalidade estavam empregadas onde? No movimento. Não é em todo movimento que Jesus está, mas Jesus é um mover que produz muito movimento. E esse ano é um ano de nós nos agarrarmos a Jesus através da oração. Por quê? Porque é ano do mover sair por essas portas, é ano do mover ser exalado como um bom perfume, é ano da igreja ela colecionar novos testemunhos. Eu profetizo novos testemunhos na sua vida através desse mover, porque Deus não chamou a igreja só para existir. Deus chamou a igreja para se mover. Diga a 3 pessoas: se mova. Ah não, vai vendo a intensidade comigo. Diga: se mova, meu irmão, se mova. Diga: 2026 é um ano de você se mover. 2026 é um ano de você sair da estagnação. 2026 é ano de você sair da mesmice. 2026 é ano de você sair dos testemunhos velhos, dos velhos relatórios. 2026 é ano de coisas novas a partir de um novo mover. É ano de uma nova atitude que vai nos levar. É ano de parar de só existir. É ano de se mover. Deus quer ver frutos dessa árvore que está olhando para mim e ouvindo essa mensagem. Deus quer ver frutos dessas pessoas que estão aqui essa noite e que têm sido alvo do favor, da graça, da bênção, do milagre, do investimento de Deus. Deus não quer ninguém parado, Deus quer a igreja se movendo. Penso, logo existo. Não, pensa, exista e se mova. Se mova. Agora, direção espiritual. O mover começa onde? Na oração. Porque a oração, ela exime toda a força humana. Quando eu oro, eu entro no estágio de dependência. Isso é maravilhoso. Não que não deva haver, da minha parte, uma correspondência, mas oração, eu disse de manhã, que oração não é só um hábito devocional. Oração é um princípio. Sabe o que é princípio? Fundamento. Mas princípio também traz a conotação de origem. A Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então o princípio fala do ponto inicial. O princípio fala do start. Quando nós falamos de oração como um princípio, nós estamos dizendo que tudo começa na oração. Eu profetizo que esse ano você vai correr muito. Vai andar demais. Mas não é andar sem resultado, vai produzir, vai trazer resultados. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai lançar suas sementes e você vai ver o fruto das suas sementes. Mas escute o que eu vou dizer: esse mover começa onde? Na oração. Esse mover começa no ambiente onde nós colocamos os nossos planos, colocamos os nossos projetos. Aí vem Deus. O que Deus faz? Deus abre a porta. Eu entro pela porta, faço gestão dela. Eu entro pela porta e administro o que Deus fez. Eu entro pela porta e cuido. Eu entro pela porta e zelo. Eu entro pela porta e trabalho. Deus vai abrir a porta, mas eu vou acessar esse novo lugar que Deus vai abrir para mim e vou cuidar, vou gerir, vou administrar, vou trabalhar, vou fazer aquilo que me cabe. Mas onde isso começa? No lugar da dependência. Eu estou acessando hoje uma porta que não fui eu que abri. Eu estou trabalhando por algo que foi Deus que me deu. Eu estou cuidando
dando, eu estou me dedicando, eu estou me gastando por aquilo que o Senhor fez na minha vida. E hoje eu estou envolto de toda essa grandiosidade. Estou contando o testemunho de alguém aqui no final de 26. É isso que eu estou fazendo. Eu estou envolvido em algo extraordinário que começou lá na oração, que foi desatado no meu clamor, que foi a porta que Deus abriu para que hoje eu vivesse o que eu estou vivendo. Quando recebe essa palavra? A oração em 2026 não é um departamento novo da igreja. Eu disse de manhã, acho que vocês vão ter que vir no escuro da manhã, viu? Para mim não ficar aqui, eu disse de manhã. Eu disse de manhã que a oração é o combustível que move a engrenagem. Essa engrenagem chamada igreja, essa engrenagem chamada vida, essa engrenagem chamada trabalho, família, o que vai mover essa engrenagem é a oração. É um princípio que não pode ser departamentalizado. Será que eu falei certo, Jesus? Tomara. É um princípio que precisa ser apenas o combustível. Tudo começa onde? Na oração. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor os teus planos, os teus projetos. Confia ao Senhor. Pai, eu te consagro esse projeto. Senhor, eu te apresento esse momento. Senhor, eu devo ir por esse caminho. É o que o Senhor tem. Essa porta é o Senhor quem está abrindo. Eu devo tomar essa decisão. Eu devo escolher esse caminho. Consagre ao Senhor as tuas obras. Porque Jeremias 33, 3 diz: se você clamar, Ele vai responder. Senhor, é esse o caminho? É simples. Deus vai dizer sim. Ou Deus vai dizer não. E eu volto àquela máxima: os nãos de Deus são infinitamente mais claros do que os sims. Se Deus tiver um não, é não. Mas se Deus tiver um sim, você adquire um sim e diz: o senhor pode me dar uma outra resposta? Só para eu ter certeza? O senhor pode falar comigo de novo? Só para eu estar estabelecido sobre essa palavra? Os nãos de Deus são claros, os sims, eles também se tornam claros à medida que nós perseveramos nas nossas indagações, nos nossos clamores e nas nossas orações. Então, se eu consagro ao Senhor as minhas obras, Ele vai estabelecer os meus pensamentos. Então, o primeiro ponto é ter a oração como a engrenagem que vai movimentar esse mover, esse ano, os projetos, os planos confiados a Ele e a Ele empregados. Segundo ponto, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, olha o que esse texto diz. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha o que esse texto diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse modelo de igreja que hoje nós vivemos tem um referencial. Qual? A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Antigo Testamento não se tem uma estrutura como essa. Essa estrutura ela é formatada a partir da igreja de Atos dos Apóstolos, doutrinada posteriormente por Paulo, fundamentada na sua estrutura, principalmente pelo apóstolo Paulo. Mas quando nós falamos de princípio, nós vamos olhar para essa igreja. Essa igreja, ela é o modelo da igreja que nós vivemos aqui hoje. E nós vamos perceber que essa é uma igreja, vamos perceber pelos escritos, que essa é uma igreja que se moveu de forma sobrenatural, mas não com estratégias. Não tinha estratégia. Não, nós vamos fazer assim, nós vamos ter um grupo assim, nós vamos fazer assado, nós vamos fazer aqui, nós vamos por lá. Não tinha estratégias.
Olha o que o texto diz. Era uma igreja primitiva, a primeira. E é uma igreja que está sendo modelo para as próximas igrejas. O texto que nós lemos diz o que essa igreja fazia. Primeiro, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Segundo, ela perseverava na comunhão. Terceiro, ela perseverava no partir do pão. Onde tem crente tem comida, né? E por último, ela perseverava na doutrina, perseverava nas orações. Então, peraí, como essa igreja se move? Perseverando em oração. Como essa igreja se move? Como essa igreja se moverá? Isso porque a oração, ela não é só para preparar o caminho. A oração, ela é a chave que desata um novo destino, e um novo destino profético. Tem uma frase de Spurgeon, que ela é muito conveniente para hoje, para esse entendimento, onde ele diz assim, olha, a oração, ela é a chave que abre o céu, e a fé é a mão que gira essa chave. Quando eu emprego fé, e oro, e persevero, a porta vai abrir. A chave vai ser girada. O que isso está nos dizendo? Que antes que a igreja avance, ela precisa se alinhar. Ela precisa se alinhar na oração. Ela precisa se alinhar na vontade de Deus, no coração de Deus, na agenda de Deus, no que Deus está determinando. É por isso que os antigos nos ensinaram assim, ó, uma igreja que ora pouco, ela se move pouco. Uma igreja que ora muito, ela se move muito, e ela se move com poder, ela se move na base do sobrenatural, ela não se move naquilo que é físico, nem naquilo que é usual, nem naquilo que é comum, ela se move dentro do sobrenatural. A minha mãe conta uma história de um culto no lar, onde eles estavam reunidos, e eu estou falando de uma igreja que tinha uma vida de oração. E no tempo de culto, na casa da minha tia, apareceu um homem esguichando sangue. Ele havia sido esfaqueado. E antes dele procurar ajuda médica ou alguém que pudesse socorrer, talvez pelo barulho dos crentes, porque crente é barulhento, não sei o que está acontecendo aqui hoje. Ele foi na oração, ele procurou ajuda ali. E eles contam que ele esguichava, era algo muito forte. E antes que ele procurasse ajuda, eles oraram. Aí é ponto de fé. A oração é a chave e a fé gira. A partir do momento que eles oraram, através da oração, aquele sangue foi parando, quietando, procurou ajuda médica, foi estancado e o homem sobreviveu. Sabe o meu primo, Wesley, que toca guitarra aqui? Hoje de manhã ele tocou. Wesley, bebê, não tinha 1 ano de idade, no culto, deu o último suspiro e morreu nos braços da minha tia. Procuraram sinais vitais, não encontraram, mas estava no culto. Então, antes de ligar para o SAMU, para o bombeiro, trouxeram Wesley para o altar. A irmã Natália, vê se tem nome de quem ora. Você já viu, né? Cabelinho branco, coque, saia branca. Tomou Wesley nos braços, levantou os céus, orou. Hoje de manhã ele estava tocando aqui. Sabe quando alguém diz assim, agora é só a oração, como se a oração fosse a última opção que nós temos. Escute, a oração não é a primeira, a oração não é a última, a oração deve ser a única. A única. A única. A igreja primitiva nos ensinou a perseverar na oração. A Bíblia diz que enquanto a igreja caminhava na doutrina dos apóstolos, enquanto a igreja caminhava na comunhão, no partir do pão, e perseverava nas orações, não haviam necessitados entre eles.
Não haviam doentes entre eles, não havia mal, não haviam mazelas. Essa igreja não enfrentava níveis de adversidades, pelo contrário. Todos os dias Deus ia aumentando o número daqueles que haviam de se salvar. Todos tinham tudo em comum. Mas por quê? Porque esta igreja, ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e, sobretudo, nas orações. Nas orações. É por isso que o altar da oração precisa ser restaurado. Terceiro ponto é que a oração é um lugar onde Deus nos move por dentro. Esse texto que nós lemos de 1 Crônicas 7,14, o Senhor diz, na consagração do templo a Salomão, que se o seu povo, aquele que o invocava pelo seu nome, primeiro se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor e se convertesse dos seus maus caminhos, olha a promessa que ele faz. Primeiro, eu ouvirei dos céus. Ouvindo dos céus, primeiro eu vou perdoar os seus pecados e depois eu vou sarar a terra. Porque primeiro Deus cura o coração, depois Deus sara a terra. Primeiro Deus vai trabalhar dentro de mim, para depois Deus trabalhar fora. Olha para mim, nada em 2026 vai mudar no seu externo, se não começar dentro de você. Você quer que a sua mulher mude, você quer que seus filhos mudem, você quer que seu marido mude, você quer que a igreja mude, você quer que o pastor mude, você quer que a liderança, você quer que todo mundo mude. E você, bonitão? E você, lindona? Será que o mover de Deus, ele precisa tocar primeiro o outro? Se o meu marido mudar, eu mudo. Não, é em você. Antes de Deus curar o externo, Deus precisa curar o interno. É isso. A oração é o lugar onde Deus nos move por dentro. É por isso que dentro da casa aí, ó, quem ora mais é mais quebrantado. Quem ora mais, perdoa mais. Quem ora mais, cede mais. Quem ora mais, tenta a reconciliação primeiro. Quem ora mais e se esforça mais. Quem ora mais, desiste menos. Quem ora mais, vigia mais no que fala e vigia mais no que faz. Porque a oração é o lugar onde Deus nos move por dentro primeiro. Primeiro eu, depois o outro. É o que Davi diz em Salmo, capítulo 25, nos versículos 4 e 5. Olha o que Davi diz nessa oração. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo dia. Davi falou de alguém? Davi falou dos seus inimigos? Davi falou das suas adversidades? Davi falou de Mical, aquela estéril, a sua esposa? Davi envolveu o seu sogro? Davi envolveu os seus filhos? Não. Olha o que Davi está dizendo. Eu quero saber, Senhor, os teus caminhos, faze-me saber. Ele está dizendo, ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Ele está dizendo, guia-me, Senhor, na tua verdade. Ensina-me, Senhor, pois tu és o Deus da minha salvação. Eu, Senhor, estou te esperando todos os dias. Primeiro em mim, primeiro sou eu. A oração, ela nos faz reconhecer isso. É por isso, irmãos, que a igreja ela precisa se mover através da oração. Eu quero declarar, esse ano de oração, Deus vai ajustar as nossas motivações, Deus vai ajustar as nossas direções, Deus vai ajustar as nossas prioridades. Vou falar de novo, Deus vai ajustar as nossas prioridades. Antes de Deus mover circunstâncias, antes de Deus sarar a terra, Deus vai mover os nossos corações. Deus vai trabalhar dentro de nós e depois através de nós. 2026 não será apenas um ano de fazer mais. Será um ano de fazer alinhado. Amém, irmã? Obrigado. Que bom que você crê. Eu também creio. Vai ser um ano de fazer a vontade de Deus.
Eu disse hoje de manhã, não sei se eu já falei isso agora à noite, eu disse hoje de manhã que 2026 é um ano de estar na agenda de Deus. A minha oração é: Deus, eu não quero estar fora do que o Senhor quer fazer. E onde nós somos ajustados nisso? Na oração. Quando existe um mover externo, antes do interno, nós somos e nos condicionamos à religiosidade. Quando é de fora para dentro, é religiosidade. Eu sei do que eu estou falando. Eu vim de uma realidade onde a preocupação era a roupa, era outras cositas mais. Mas e o coração? E a alma? E o caráter? E o caráter? Tem dons espirituais, mas e o caráter? Nossa, mas fala tão bem. E o caráter? Nossa, mas, né? Tem gente que se impressiona com tão pouco, né? Às vezes bate o olho e fala: nossa. E por dentro? Lembra de Jesus? Vocês parecem, falando para os fariseus, sepulcros caiados. Por fora, lindo, exuberante. Por fora, tudo perfeito no seu devido lugar. Mas por dentro, tem morte. Por dentro não tem nada vivo. Quando nós nos impressionamos com aquilo que é externo, nós estamos condicionados a uma mente religiosa. Mas escute, quando nós abrimos o nosso coração para que o mover espiritual seja primeiro dentro, aí sim nós viveremos uma transformação. Quando por dentro somos transformados, por fora automaticamente vai sendo tudo mudado, vai sendo tudo transformado. Às vezes o que nós estamos vendo por fora é apenas uma fagulha do caos que existe por dentro, da fraqueza que existe por dentro, da morte que existe por dentro. É por isso, irmãos, que oração não é um lugar onde a gente vem para se ver para ver quem está orando, quem não está orando, quem está falando, é o lugar que a gente vem, paga a luz, rasga o coração, põe um louvor alto para não ver a oração de ninguém, rasga o coração e diz: Deus, eu sou um miserável, eu sou pobre, eu sou pó, eu não sou nada, eu não tenho, tu tens, eu não posso, tu podes, o Senhor é grande, eu sou pequeno, eu dependo do Senhor, eu dependo do seu amor. Escuta, oração é o lugar onde a gente se entrega sem acusações, porque quem nos ouve sabe o quão limitados somos, e todas as vezes que nos dispomos a confessar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas mazelas, através da oração, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos transformar, para mudar toda a nossa realidade. Primeiro é dentro, depois é fora. O quarto ponto é que quando a igreja ora, Deus move o céu e a terra. Ainda em Atos, mas agora no capítulo 4, no versículo 31, o texto diz assim, Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Escuta, a oração move o céu, a oração abala as estruturas, a oração libera ousadia, intrepidez, coragem. A oração ativa o Espírito Santo na igreja, nas pessoas. E eu quero dizer algo aqui, tomado por Deus, para você entender. Essa ativação do Espírito, na maioria das vezes, vem como surpresa na vida dos improváveis, na vida dos Davis por detrás das malhadas, na vida dos Davis esquecidos nas suas mesas e nos seus lugares de assento. Tem mais alguém? Ou já passou todo mundo? Ainda tem um. Onde ele está? Ele está no campo, ele está no pasto, ele está cuidando das ovelhas. Ninguém senta na mesa enquanto esse não chegar. Escuta! A oração ativa o Espírito Santo na vida dos improváveis. Eu vi um corte essa semana que achei extraordinário, talvez você tenha visto também, do Augusto Cury, dizendo que talvez ele tenha sido um dos maiores ateus que pisaram na terra. E onde veio uma mudança na mentalidade dele, onde ele deixou de ser ateu, quando ele começou a estudar Jesus e a sua escolha, os seus 12, dentro de uma ótica comportamental, de personalidade, psicológica.
ele define os discípulos de Jesus dizendo, eram jovens, todos cheios de grandes problemas, de grandes limitações, totalmente improváveis. O melhor deles era Judas Iscariotes. E o que ele fez? Falou, foi aí que eu comecei a acreditar em Jesus Cristo e no mover dele, escolhendo improváveis. Ei, quando a igreja ora, o Espírito ativa sobre a igreja, levanta improváveis, pessoas incertas, pessoas que outrora eram duvidosos no seu comportamento, pensamento, caráter, saúde e em tantas outras coisas. Sabe que eu me lembrei de 1 Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória, quando o rei Josafá, ele rasgou as suas vestes e se dobrou diante de Deus, para dizer, Senhor, olha a multidão que está vindo contra nós, olha o quão pequeno nós somos, olha o quão grande eles são. Senhor, olha a ameaça que nós estamos sofrendo, Senhor, olha a realidade dos nossos inimigos, olha a nossa realidade, Senhor, nós nos sentimos inseguros, porém os nossos olhos estão no Senhor, porém nós estamos buscando ao Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Josafá pôs toda a congregação para orar. Glória. Eu queria que tivesse só 6 pentecostais aqui hoje, que nós ia virar isso aqui do avesso. A Bíblia diz que Josafá põe todo mundo para orar, para jejuar, jejuar, você não ouviu errado não, foi para jejuar, orar. Então eles estão buscando, dizendo nós somos pequenos, eles são grandes. Então eles estão orando, dizendo os nossos inimigos, eles sobrepõem a nós. Então eles estão orando, dizendo, mas os nossos olhos estão no Senhor, os nossos olhos permanecem no Senhor. A Bíblia diz que foi de repente, porque existem alguns de repente que é só no meio da oração. Quando você termina a oração, o telefone toca, a mensagem chega, a vitória vem, a providência, oh glória. Remanto e defaço como no conoia. Eu creio. Estando eles orando, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a congregação, levantou a vida de Jaziel. Quem era Jaziel? Quem é Jaziel? Jaziel? Talvez tinha alguns crentes curiosos, como aqui na Jerusalém, que no meio do mover levanta o olho assim e fala, quem está falando aí? Aleluia. Quem que é esse aí? Eu não sei, parece o fulano, mas eu acho que é ciclano, parece que é o filho. Quem era Jaziel? Ninguém sabia. Um jovem, improvável, não era de família, não tinha descendência, não tinha ninguém que explicasse o que estava acontecendo, mas ele se levanta, porque o Espírito foi ativado através da oração, o Espírito foi invocado e a ativação veio a ativação do Espírito. Deus tomou um jovem improvável lá no cantinho, ele se levanta e diz, Josafá, ouça, Jerusalém, ouça, nessa peleja não tereis que pelejar. Parem, fiquem de pé, vocês verão a salvação do Senhor no meio de nós. Escuta, um improvável, mas que foi ativado através da oração. Eu creio. Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus de novidades. Deus não depende de mim como pastor, não depende de ninguém aqui, como obreiro, como profeta, como evangelista. Deus não depende de ninguém. Se a igreja orar, Ele vai levantar os seus improváveis, Ele vai levantar jovem, terebaia sorra, amante profasso e de calabachúria mandarai, tipo vedeg açoi amante o redegai, amante profasso e de conderega nai acerca. Eu me lembro de Jesus antes da Páscoa, entrando em Jerusalém, e muitos gritando, Hosanas, Hosanas, Hosanas nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas a glorificação não agrada a todo mundo mesmo. Tem alguém que está incomodado dizendo, peça que o povo fale mais baixo, grite menos, não se expresse tanto. Aí Jesus olha e diz, deixa eles glorificar, deixa eles falar, deixa eles clamar.
clamarem, porque se eles não clamarem, as pedras clamarão no lugar deles. Então no lugar das pedras eu clamo, no lugar das pedras eu glorifico. Tem alguém achando que a glorificação depende de si? Deus vai levantar os seus improváveis para que o nome dele seja elevado. Revácia. Toplouva. 2026. Essa igreja tem a missão de elevar o nome de Jesus ao mais alto posto, ao mais alto lugar dessa região, desta cidade, desse estado e dessa nação. E fica aqui a mensagem profética que o Eterno tem colocado no meu coração. Quem tem chamada, quem sabe e não quer, não tem problema. Deus respeita a sua decisão, mas o nome dele não vai regredir do projeto que está posto. Ele levanta os improváveis, porque o nome dele vai ser hasteado. Ele é o nosso Javé Nissi, ele é o Senhor, a nossa bandeira, e essa bandeira vai ser levantada pelos prováveis ou pelos improváveis, por aqueles que temos a convicção ou por aqueles que temos incertezas. Deus não deixará de ser louvado, Deus não deixará de ser engrandecido. Se a igreja orar, o Espírito vai trazer ativação na igreja. Se a igreja orar, o Espírito levanta. Eu estou falando de uma igreja de mais de 2000 anos, que não tinha Instagram para divulgar os seus cultos. Estou falando de uma igreja de mais de 2 anos que não tinha mídia, que não tinha digital. E como nós somos atingidos por essa palavra? Alguém me responda. Onde a oração, a resposta. Onde a resposta, avanço. 26 é um ano de oração. 26 é um ano de perseverar em oração, como disse Paulo em Colossenses 4:2, velando nela com ação de graças. Vamos ter campanhas? Vamos. Mas o que Deus quer não são campanhas, tempo. Deus quer constância. No dia que a campanha acabar, a oração tem que continuar. Deus quer só pedidos? Não, Deus quer relacionamento. Como diz aquela canção que o pastor Jocas cantava para nós. Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Sabe aquele lugar? Deus quer nos ver lá. Deus não quer apenas cultos. Deus quer vidas fundamentadas dentro da clareza que o princípio da fé tem para cada um de nós, como a oração. 2026, Deus está levantando famílias que oram, células que oram, jovens que oram, lideranças que oram, uma igreja que ora. Projeta para mim Tiago 5,16 aqui, por favor, eu estou encerrando a mensagem. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Ponto. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu creio num ano da igreja se mover na oração, mas essa decisão nós tomamos hoje, nesse primeiro culto de 2026. A decisão de avançarmos em Deus começa hoje. Tem um texto que marca muito o meu espírito, o louvor pode subir.
que é Atos 12, 5. Eu não sei, Duda, se você tem aí a nova versão transformadora, NVT, desse texto. Atos 12, 5, na NVT. Isso, Duda, você é incrível. Onde diz assim, ó: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Esse texto, Valdemar, ele move e mexe o meu coração. Sabe por quê? Porque esse enquanto, ele fala muito. Porque aqui nós temos uma situação pontual. Pedro estava no cárcere. Mas eu posso me utilizar desse texto para aplicar a realidade de qualquer um de nós. Enquanto a igreja espera o milagre, enquanto a sua vida espera a provisão, enquanto a sua casa precisa de salvação, a igreja, pode deixar o texto, a igreja ora fervorosamente. Enquanto não chegar, enquanto não vier, enquanto não acontecer, a igreja precisa continuar orando fervorosamente, porque assim como aconteceu nesse cenário, onde o cárcere tremeu, o anjo do Senhor entrou na prisão, resgatou Pedro, até que ele fosse à casa onde os discípulos estavam orando. Enquanto a igreja ora, existe um mover de Deus acontecendo, existe graça, providência, existe milagre. Então escute, está do jeito que você quer? Está do jeito que você precisa? Está do jeito que lhe cabe? Não? Então enquanto isso, ore fervorosamente. Enquanto ore, enquanto busque, enquanto lança. É como eles cantaram e tomaram que eles cantem de novo. Eu vou orar. Qual é a minha decisão? Eu vou orar. Porque enquanto eu oro, ele se revela. Enquanto eu oro, ele vem. E aí eu não lembro mais a letra. O que importa é que enquanto eu oro. E aí? Vamos orar. Fazer duas orações. Essa primeira eu oro. Na segunda nós vamos orar juntos. Pode ser? Fecha os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai de bondade, de infinita misericórdia e graça, eu oro ao Senhor por todos os teus filhos, por todos os discípulos que estão aqui essa noite e ouvir essa palavra. Eu oro para que do alto dos céus o Senhor manifeste sobre nós, nos atraindo, Senhor, a esse ambiente de oração, nos atraindo a esse mover de oração, um despertamento, Pai, em cada um de nós, do quão raso nós precisamos, Papai, estamos, e o quão profundos nós precisamos ser. Ó Deus, nós queremos orar, porque pela oração da igreja as estruturas se abalam, os céus se abrem. Pelas estruturas da igreja, pelas estruturas, ó Deus, do teu poder e da tua graça, tudo começa a ganhar uma nova forma dentro de uma nova ação. Senhor, eu busco a Ti para que esse exército de homens e mulheres, jovens, crianças, senhores e senhoras, que se apresentam semanalmente neste lugar, nessa geografia, com um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o seu corpo, Pai, o seu culto racional, que nós possamos ser ativados na oração e ouvir a Tua voz, e ouvir a Tua direção, e ter um coração alinhado ao Teu coração, estarmos reposicionados para recebermos o que o céu já está pronto para liberar. Eu oro para que a lâmpada do Espírito possa ser fortalecida dentro de cada um, dentro de cada família aqui representada, dentro de cada ministério aqui representado. Senhor, nós nos rendemos à Tua soberania, ao Teu senhorio, ao Teu governo.
nós nos apresentamos em humilhação e na nossa dependência do céu, e pedindo a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Senhor, ativa na igreja o teu Espírito, ativa na igreja o desejo por te buscar, o desejo por te orar, incessantemente o desejo por buscar a tua face, por se humilhar, por se arrepender dos maus caminhos, por buscar a tua face, porque é preciso. A tua palavra diz no livro do profeta Isaías que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, que devemos invocar ao Senhor enquanto o Senhor está perto de cada um de nós. Senhor, eu oro para que todos que aqui estão sejam envolvidos pelo teu Espírito Santo e ativados na oração. Sopra, Espírito Santo, vento impetuoso e veemente nesse lugar. Enche toda essa casa, enche todos esses filhos. Entra, Senhor, com poder nesta casa de oração. Assume o protagonismo que é seu e de mais ninguém. Eleva o teu nome, Senhor, ao lugar mais alto deste lugar. Erebaia, Soria, Mandarabaçu e Decomanagai. Urimicanjo, Reprou, Vaneneguetuaço e Decomere. Lacabacé, Calabraturi, Cantarabachorogonoia.